Saúdos, irmãos, com a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde e boa noite. Estou grata a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês. E no dia de hoje, irmãos, iremos falar de um assunto de suma importância, muito importante, né? Casamento, a união conjugal. Temos visto muito casamento destruído, muitas famílias destruídas. Hoje em dia, né? As pessoas já se casam com pensamento em qualquer coisa se separar, né? E nós vamos falar um pouco, irmãos, sobre o assunto dentro da palavra de Deus, pautado na palavra de Deus. Como ter uma família feliz? Como ter um casamento feliz? Como ter uma família próspera? Como prosperar no seu casamento? Porque, irmãs, casamento, a gente sabe que é uma coisa que é difícil. Por quê? São 2 pessoas diferentes. Eu gosto de uma coisa, o meu marido gosta de outra. Eu tenho uma personalidade, ele tem outra, e muitas vezes não se bate. Então é necessário ter uma concordância. É necessário abrir mão, é necessário uma concordância. Então, no dia de hoje, vamos falar pautado na palavra de Deus, conselhos que a palavra de Deus ele traz para um casamento feliz. Não perfeito, porque casamento perfeito não existe, né. Não fica olhando nas redes sociais, no Facebook, pessoas que postam, né, eles só postam a felicidade, né, aqueles momentos felizes, mas pergunta a eles os momentos difíceis que eles têm passado, porque todo mundo passa momento difícil, viu, no seu relacionamento. Todos nós passamos, porque são pessoas diferentes, meu marido gosta de coisas diferentes do que eu gosto. Então é necessário muitas vezes abrir mão, eu abrir mão um pouco do que eu gosto para fazer um pouco do que ele gosta. Então, irmãs, somos pessoas diferentes, então não tem como, irmãs, viver 100%, não tem como, né, um casamento perfeito, mas um casamento feliz existe sim, de acordo com a palavra. E o que eu faço para ter um casamento feliz? A palavra de Deus ela responde. Lá no livro de Salmos, tem um Salmos, irmão, que é chamado Salmo da Família, 128. Porque muitas pessoas, irmãs, buscam a felicidade e muitas vezes não encontram. Onde é que está o defeito? A palavra de Deus responde. Salmo 128 diz assim, ó: "Bem-aventurado, é feliz aquele que teme". Então, o temor a Deus, o respeito, a reverência, o temor, né, o reconhecimento da soberania de Deus, ela é o princípio de todas as coisas. Diz assim: "O temor do Senhor ao Senhor, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda". Temer a Deus e andar nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e terá bens. Aí diz que a sua mulher será como uma videira frutífera, né, faz promessas, aquele homem que teme a Deus e que anda nos seus caminhos, ele tem promessa para sua família, né, que vai ter uma filha uma esposa, né, que atenda aos seus requisitos, os filhos também, assim, ó, a sua mulher será como uma videira frutífera aos lados da sua casa. Na cultura judaica, toda a família tinha que tivesse uma videira, irmãs, é como se eles tivessem um bem muito precioso, porque a videira era uma coisa preciosa, era uma coisa de muito valor naquele período. Então a Bíblia está dizendo assim, ó, que será como uma videira frutífera. E aqui, irmãos, Salmo 127, né, ele diz assim, ó: "Se o Senhor não edificar a casa, é em vão os que edificam". Então, primeiro conselho, irmãos, para um casamento feliz, quer ter um casamento feliz? Quer ter um casamento abençoado, pautado na palavra de Deus? Do que Deus ele preparou para você viver? Existe casamento feliz, não existe casamento perfeito. Se você disser que tem um casamento perfeito ou ver alguém dizendo, não fica olhando, irmãs, que muitas vezes a gente acha que a grama do vizinho está mais verde, mas eu posso fazer verdejar a minha grama também, viu? A gente pode, através do Espírito Santo de Deus, fazer a nossa grama ficar verde também, não desejar. A Bíblia diz assim, ó: "Bebe da cisterna, da tua cisterna". Então, assim, eu posso também, muitas vezes eu anseio o que fulano tem, mas eu tenho dentro da minha casa e muitas vezes eu não quero cultivar, porque o casamento é um cultivo, é uma plantação, eu tenho que colher, para eu colher coisas boas no meu casamento, eu tenho que plantar. E aqui o primeiro conselho, irmãs, trabalhe para manter Deus no centro do seu relacionamento. Trabalhe para que Deus seja o centro, para que seja a vontade dele, para que não seja a sua. Toda mulher e todo homem tem que entender uma coisa, o homem tem que entender que não existe mulher perfeita, e mulher tem que entender que não existe homem perfeito. Todo homem tem defeito, toda mulher tem defeito. E muitas vezes a gente não quer, a gente casa com uma ilusão de conto de fadas, né. Eu vou ter um príncipe encantado que vai me colocar no cavalo e não existe, irmãs, não existe isso, o teu marido tem defeito, tem os defeitos dele. Agora eu tenho que suportar, né, entendendo que eu tenho os meus. Porque muitas vezes eu não quero suportar o defeito do outro, porque eu é como se eu fosse perfeita, é como se eu não tivesse defeitos, e não é verdade, todo mundo tem os seus defeitos. Então, para se viver uma vida bem, irmãs, no nosso relacionamento é necessário, né, entender o outro. É necessário entender. Quando você errar, ver o seu marido errando, você entender que você também erra, né. É manter Deus no centro. Trabalhe, se esforce para manter Deus no centro do teu relacionamento. O Salmo 27 ele diz, ó: "Se o Senhor não edificar a casa, se Deus não estiver no centro da tua casa, é em vão, não adianta, não vai ter fruto, não vai brotar, não vai frutificar. Se ele não estiver no centro, é em vão todo o teu trabalho", assim, ó. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de dores, porque é ele que dá aos amados o sono, né.
Então, é em vão, se Deus não estiver no centro, então lute, trabalhe para manter Deus no centro do teu relacionamento. Olha, mas a gente tem que se a gente, né, a gente tem que entender uma coisa, que nada eu tenho nessa terra, tudo que eu tenho é de Deus, veio dele e vai para ele. Então, tudo é dele. Por que eu tô dizendo isso? Eu tenho que colocar o meu esposo nas mãos de Deus, entregar: "Olha, Senhor, faz como tu quiser". Porque muitas vezes eu quero que meu marido seja do jeito que eu quero, da forma que eu quero, e não vai acontecer não, irmã. Você nunca vai encontrar um homem do jeitinho que você quer, que faça tudo o que você quer, não existe. Esse homem é ilusório, ele não existe, todos nós temos defeito, né. Então nós temos que entender, temos que compreender que todo mundo tem os seus defeitos. Eu me lembro que antes de eu me casar, uma cunhada minha chegou pra mim e ela falou: "Olha, Lisiane, eu vou lhe dar um conselho, entenda uma coisa, todo homem tem um defeito, como você também tem os seus defeitos. Se você entender isso, você vai ver bem o seu relacionamento". E eu guardei até hoje, é Mônica, minha cunhada Mônica. Ela me deu esse conselho que eu guardei até hoje. Eu era solteira ainda, tinha meus 16 anos, e ela me chamou à parte e ela me falou. E no momento eu não entendi ainda, né, não era casada, mas depois eu vim entender que todos nós temos nossos defeitos, irmãos. Temos que entender que todo mundo tem o seu defeito. Você não vai conseguir que o seu marido seja perfeito. Você não vai conseguir a perfeição, porque só quem consegue isso é Deus, e não existe. Não existe perfeição, todos nós temos defeito. Teu marido tem um temperamento diferente do teu, existe marido que são mais esquentado. Aí o que é que eu tenho que fazer, irmãs, com isso? Fazer o possível para não fazer o que atrai a ira dele. Se eu sei que o meu marido não gosta disso, então o que eu não faça. Mas a primeira dica é colocar Deus no centro. Se esforce para manter Deus no centro do teu relacionamento, porque se Deus não estiver no centro, irmãs, não dá certo, não produz, não frutifica. Deus tem que ser o centro de todas as coisas. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, tem que temer a Deus para ter um casamento feliz, para ter um casamento abençoado, Deus tem que estar no centro. Mulheres, olha, irmãs, eu mesmo sei quando o diabo ele tá querendo entrar no casamento, porque Deus ele mostra em sonhos pra mim, ele mostra. Deus ele me mostra e muitas vezes tem a luz assim, ó, a luz vermelha, a gente não tá conseguindo discernir, não tá conseguindo enxergar. Muitas vezes você vê uma cara, já tá meio assim, você sabe que foi alguma coisa que aconteceu, então busque em Deus, Senhor, o que é que tá acontecendo? Antes que venha a aprovação, antes que venha o coisas ruins pra tua casa, irmãs, né, que a gente busque a paz, porque olha, irmãs, não tem uma coisa mais ruim na vida do que ter um lar que não tenha paz, um lar que não tenha sossego. Mas o primeiro ponto, como eu falei para as irmãs, colocar Deus no centro de todas as coisas. Coloque nas mãos de Deus o teu casamento, o teu relacionamento. Diz: "Olha, Deus, faz a tua vontade. Olha, Deus, faz o teu querer". Lute, se esforce para que Deus esteja no centro do teu relacionamento, para que os desejos sejam dele, que as vontades sejam o dele, que não seja o que você quer. Muitas vezes a gente quer o que a gente quer, mas não é o que a gente quer. A gente tem que entender que quem é crente não faz o que quer, é o que Deus quer. Não é o que você quer, da forma que você quer, é da maneira que Deus quer. O segundo ponto, irmãs, passar tempo juntos, isso é muito importante, muito importante. Eu vivi uma época no meu relacionamento há muito tempo, uma época em que a gente não viveu muito bem, né. Eu já ouvi muitas mulheres dizer, depois que a gente casa, parece que o amor acaba, parece que realmente. Por quê, irmãs? Porque entra na rotina, e não pode deixar entrar na rotina, né. E a gente já não se abraçava mais, a gente já não se beijava mais, e eu tomei uma atitude, eu disse: "Não vou continuar assim". Então, irmãs, através da minha atitude, Deus mudou meu relacionamento naquele período. E começou, irmãs, a ser bom, a gente, né, muitas vezes tem mulheres que pensam, que eu já ouvi falar, que dizem que não tem como ser como antes, né, que quando namora é bom, mas quando se casa não é verdade. É eu que me descuido, é eu que deixo no descuido, né. Porque é o mesmo homem que eu me casei, irmãs, é a mesma pessoa, mas muitas vezes a gente deixa no descuido. Então que se eu quero isso pra minha vida, para o meu casamento, que eu busque isso. Se eu quero que o meu marido seja um marido carinhoso, que eu busque isso nele, que eu plante isso nele. Nós sabemos, irmãs, eu tô falando isso, mas eu sei que há casamentos que são mais difícil, né. Há maridos que têm vícios, há maridos que bebem, bate nas esposas. Eu não tô falando desse, tô falando um casamento, um lar cristão, né. Os meus conselhos são para lares cristãos, que também serve para lares que não são cristãos, mas são para lares cristãos, pessoas que conhecem Deus na vida, né. Busque fazer para o teu esposo o que você quer que ele faça para você, e você vai colher aquilo ali. Tem muitas pessoas que começam, por exemplo, teve um relacionamento conturbado, né, muitas brigas, muitas discórdia, e começa a: "Tá bom, vou começar a tratar meu marido bem". E quer colher na mesma hora, e não é, irmã, tem um tempo da colheita, vai plantando, vai fazendo o que ele gosta, fazer o café que ele gosta, ele chegar, preparar a comida que ele gosta, né. Muitas vezes a gente vai deixando na rotina, todo dia a mesma coisa, é a correria, é a agonia, esquece da família, tem que ter o tempo junto, tempo de qualidade junto, irmãs. Tem que ter um tempo, toda mulher tem que ter um tempo junto, sem os filhos perto, né. Coloca os teus filhos pra fazer alguma coisa, tira um tempo com teu esposo, nem que seja dentro do quarto de vocês.
Isso é mais difícil para quem tem crianças, né, para quem tem crianças pequenas é mais difícil, a gente sabe que é mais difícil, né, mas vai chegar o tempo, tem um tempo determinado. Então é necessário passar um tempo junto, conversar, porque às vezes, irmãs, a gente passa tanto tempo sem conversar, que parece que a gente é um desconhecido, que não se conhece. Eu não fico sem conhecer meu esposo, tanto tempo que a gente passa, porque a gente começa a descobrir coisas novas, todo dia eu descubro coisas novas. E é necessário compartilhar essas coisas que a gente descobriu um com o outro. Como você passou o seu dia, né, o que você fez hoje, é necessário ter uma conversa. É necessária a comunicação para um casamento. O casamento não anda sem comunicação e muitas vezes a nossa comunicação, irmãs, às vezes é errada. Muitas vezes, né, já aconteceu muito comigo de somente criticar. Muitas vezes você quer ter uma conversa com teu esposo, vê que algo tá dando errado, mas eu não chego com brandura, eu chego lá criticando, mostrando a ele os defeitos dele. Quer ter uma conversa que dê certo na tua conversa? Começa apaziguando, começa elogiando: "Olha, meu amor, você é bom nisso, você faz isso aqui que eu gosto, né, você é assim", começa mostrando as qualidades. Mas muitas vezes, mas a gente quer ter uma conversa, um relacionamento, a gente começa mostrando os defeitos que isso irrita a outra pessoa, né, e causa discórdia, mais briga ainda. Você vai conversar para sanar a briga e você causa uma briga maior, uma discussão maior. Então chegue conversando numa conversa amorosa, né, mostrando a ele as qualidades, mostrando a ele o que você gosta nele, aí depois você entra no que não tá gostando: "Ai, meu amor, eu não tô gostando disso aqui, você começou a errar aqui, vamos começar a acertar nisso aqui, isso aqui não tá dando certo". Mas comece primeiro com palavras brandas. A Bíblia diz que a palavra branda, ela desvia o furor, né. Então tem que ter um irmãos para apaziguar e que seja eu essa pessoa, que eu seja a ponte no meu casamento. Nunca dormir com raiva, não durma com raiva do teu esposo. Satanás, ele tem autoridade para agir na nossa vida quando a gente dorme separado. Não durma separado do seu esposo, não durma com raiva do seu esposo, não deixe que uma briga, né, chegue ao ponto de você deixar para outro dia, não. Busque resolver no mesmo dia. Busque a orientação de Deus. Faz propósito pelo teu casamento, é necessário, irmãs, toda semana nós tiramos um dia da semana pelo casamento para consagrar. É necessário consagração pelo nosso casamento, irmãos, que o diabo ele tem investido muito para destruir os lares, para destruir os casamentos. Então é necessário, né, estar na brecha pelo casamento. Fala palavras gentis, não fale palavras que olha, irmãs, lá em Provérbios tem um versículo que diz que a pior coisa é melhor morar com uma casa com goteira do que com uma mulher rixosa, porque tem mulher que reclama de tudo. "Ah, o marido fez isso aqui, começa a reclamar. E eu comecei a reclamar, já houve um tempo no meu casamento que eu também fui assim, logo no início do meu casamento, que eu não entendia, mas meu marido dizia assim: "Eu vou ter que sair de casa". Aí ia-se embora, não parava em casa de jeito nenhum, e eu não entendia por quê. Depois que a gente melhorou o nosso relacionamento, ele disse que não aguentava, porque eu reclamava de tudo. Se ele sentava e bagunçava a cadeira, eu reclamava. Se ele botava um prato na pia, eu reclamava. Então, aí, irmãos, temos que ter cuidado relacionado a isso, é muito chato. Uma pessoa que só vive reclamando, uma pessoa que só vive xingando, né. Que haja elogios: "Ó, meu amor, você age assim, você é bom nisso, você é bom naquilo", não mostra somente os defeitos, porque todo mundo tem as suas qualidades. Não há ninguém tão perverso que não tenha uma qualidade, uma coisa boa, e não há ninguém tão bom que não tenha um defeito. Todo mundo tem os seus defeitos, mas também tem as suas qualidades. Então mostra as qualidades para ele: "Eu gosto disso aqui, eu gosto disso aqui em você", né. "Isso aqui tá errado, mas eu gosto disso aqui". E muitas conversas, irmãos, houve coisas no meu casamento em que eu fui conversar, mas eu só criticava, então não dava certo. Em vez de melhorar, causava uma briga maior. Então que a gente possa parar, tanto para a esposa quanto para o marido. Falar palavras edificantes, palavras gentis. Não busque só estar mostrando os defeitos, mostre as qualidades que ele tem, o que você gosta nele. "Olha, meu amor, você tá bonito, eu gosto disso em você", mostre as qualidades, tanto o homem quanto a mulher. Lá em Provérbios 21:19 fala sobre a crítica. Não importunar com crítica, como eu falei para os irmãos agora, a mulher rixosa. E tenha muito cuidado com quem entra dentro da tua casa. Olha, irmãos, tenha muito cuidado com as amizades. Tantos casamentos destruídos por conta de amizade. Eu me lembro uma certa vez, logo quando eu me casei também. Aí eu era muito de falar, né? Meu marido é muito bom pra mim, meu marido é assim, e era Deus no céu e marido na terra. E eu tinha uma amiga que eu lembro como hoje que ela me disse, ela falou pra mim, disse que tinha visto meu esposo conversando com uma mulher. Era um tempo de eleição. E pra mim é normal, ele é pedreiro, ele trabalha, pega serviço, né, e pra mim é normal, eu não tinha ciúmes, né. Mas aí ela pegou, me levou lá, não me lembro se ela levou, se eu fui, sei que eu vi, realmente. E depois de um tempo ela chegou perto de mim e falou: "Cadê, tu brigasse com ele?". Então nós tenha cuidado com as tuas amizades, não sai contando o que acontece dentro do teu casamento,
Muitas pessoas se perdem por conta de sair contando o que faz com o esposo, o que faz não relacionado ao sexo, mas muitas vezes dentro da tua casa. "Olha, meu marido me deu isso de presente, olha meu ma", causa inveja em outras pessoas. Tem muitas mulheres que não têm relacionamento bom, tem muitos homens que não têm, irmãos, e causa o desejo de ter aquilo ali, causa que são sentimentos ruins que atrapalham a vida da gente. Então se você tem um casamento, abençoado, você tem um marido que te ama, fique pra você, não fique contando, não fique compartilhando o que passa dentro da tua casa, o que passa dentro da tua casa é você, seu marido e Deus. Nem tudo a gente pode contar para o marido, nem tudo a gente pode compartilhar com a esposa, né. Então não conta sobre o teu relacionamento com tuas amigas, não fala do teu relacionamento, é muito feio, né. Às vezes briga, alguma coisa e sai contando para todo mundo, sai falando para todo mundo, depois tá tudo junto, se abraçando, se beijando de novo, então isso é muito feio, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ter cuidado com quem entra dentro da tua casa, pessoas mal intencionadas. Eu passei por um processo muito sério no meu relacionamento por conta de alguém que entrou dentro da minha casa. Tenha cuidado, irmã, não deixe ninguém só dentro do teu quarto, não deixe ninguém entrar dentro do teu quarto é sagrado. É você e seu esposo, não deixe ninguém entrar dentro do teu quarto, não deixa as pessoas, né, procura saber quem é que entra dentro da tua casa. Pessoas com sentimentos ruins, pessoas invejosas. Eu já ouvi um relato de uma irmã que contou pra mim, ela e o esposo estavam juntos os 2 quando contaram, que tinha uma mulher que parece que trabalhava pra ela, eu não lembro se trabalhava pra ela, mas sei que vivia muito na casa dela. E ao ver, mas o marido dela como tratava ela, aquela mulher ela fez um trabalho de bruxaria pra aquela mulher, colocou na casa dela. E eles começaram a brigar, do nada começou a haver briga, começou a haver discórdia, eles não sabiam por quê, não entendiam muita briga, eles não eram muito de brigar, mas começou a brigar, e começou a acontecer coisas que não acontecia. E sei que houve uma visita de uma igreja, não sei se foi a campanha, ela contando, que chegou na casa dela, irmãs, e Deus usou aquela pessoa, aqueles irmãos ali, e mostraram o que tinha sido feito, foi desfeito naquele dia, e houve paz. Deus me mostrou quem foi que tinha feito, e a mulher, irmã, não deixou mais entrar na casa dela, então tenha cuidado, porque é dentro da tua casa. Eu tenho um relato na minha família de pessoas que viviam muito junto dentro da minha casa direta e foi embora com o esposo da pessoa. Então tenha cuidado, irmãs. Tem muitas pessoas mal intencionadas, não conta, não compartilha como é teu esposo para tuas amigas. Muitas vezes ela não tem aquilo ali que você tem e vem o desejo de ter, a inveja, isso aí causa sentimento ruim. Esse sentimento ruim causam danos à nossa vida. Tenha cuidado, não sai contando quem é teu esposo, não sai contando quem é tua esposa, né. Temos que guardar segredo. Ó irmãs, o segredo da sabedoria está no silêncio, guarde o silêncio. Se Deus te deu um marido bom, um marido que te trata bem, agradeça a Deus nas suas orações, não fica contando, não fica se gabando. Tem pessoas que ficam se gabando: "Não, porque meu marido é isso", e faz causa inveja em outras pessoas. Outras pessoas se sentem mal. Então tenha cuidado, irmãs, não conta, porque isso aí, prejudica o teu casamento, prejudica a tua família. Tenha muito cuidado. Entre outros, depois eu vou fazer outro vídeo, irmãs, sobre casamento, é que são muitas coisas relacionadas ao casamento, muitas coisas relacionadas ao casamento, né. A gente não pode haver mentira dentro do casamento, não pode haver mentira, não pode haver mentira. Se você quer um casamento abençoado por Deus, a tua vida tem que ser uma carta aberta para o teu esposo. Não pode mentir para o marido, não pode estar pegando dinheiro da carteira do marido sem falar para ele, né. Tem que ser uma carta aberta, para que Deus haja, irmãs. Tem que haver justiça, para que Deus haja no meu casamento tem que haver justiça. Então não pode haver mentira entre os 2, não pode haver mentira. Para ter um relacionamento feliz não pode haver mentira. E tem que estar na brecha, tem que estar em consagração, tem que estar em oração. Para se ter um casamento abençoado, Deus tem que se manter no centro, tem que ser o que Ele quer. E calar nossa boca, fechar nossa boca, a gente fala muito, a gente conta muito. Quando acontece uma coisa boa, já vem um pensamento de contar para fulano, para ciclano, porque a gente é assim, o ser humano é assim, né. Mas que a gente busca se conter, né, ficar entre a gente. Ter um tempo com o marido é necessário ter tempo. Eu posso trabalhar, eu posso fazer o que for, mas que o meu trabalho não tire o meu tempo com o meu esposo. Que os filhos não tirem o tempo com o esposo, cada um tem que ter o seu tempo. Mulheres muitas vezes que dormem com os filhos na cama, não é bom. É bom cada criança no seu canto, a criança tem que ter o canto dela. Para que o marido e a mulher ele possa ter conversa, eles possam conversar, eles possam ter seu momento íntimo. E entender uma coisa, irmãs, que até no nosso momento íntimo, Deus tem que estar presente. Deus tem que estar presente até no meu momento de intimidade com meu esposo, né. Olha, irmãs, existe uma escala de valores. Deus acima de todas as coisas, depois vem a nossa família, aí depois vem a igreja, né. Se eu manter tudo no equilíbrio, essa escala é equilibrada, tudo vai correr bem para mim.
Agora se eu colocar meu marido no lugar de Deus, vai dar errado. E eu também não posso colocar Deus no lugar do meu marido, tem que cada coisa no seu devido lugar, cada coisa no seu momento certo. Eu não posso só igreja e esquecer o meu lar, também não posso só a família e esquecer a casa do Senhor. E Deus tem que estar no centro de todas as coisas. De que forma, irmãs? Que tudo que eu vá fazer, que esteja pautado na palavra de Deus, até mesmo no meu relacionamento íntimo, como eu falei, isso quer dizer o quê, irmãs? Que eu não venha no momento que eu estiver com meu esposo, me empolgar e fazer coisas que desagradem a Deus, que entristeçam o Espírito Santo de Deus. É isso que eu quero dizer relacionado a no nosso momento íntimo, Deus tem que estar presente. Tem que estar presente de que forma, irmãs? Que eu venha entender que até naquele momento eu sou uma cristã. E que eu não venha fazer coisas que venham entristecer o Espírito Santo, que venham afastar o Espírito Santo da minha vida. Que aquilo ali é só um momento, né? Vai passar. Um presente, né? O momento íntimo é um presente que Deus deu para o homem, é um presente que Deus deu para a mulher, mas não pode ser colocado no lugar de Deus. Eu não posso colocar o meu marido no lugar de Deus. Só marido, só marido, só marido e esquecer Deus. Não pode. Cada coisa no seu lugar. Se a gente colocar cada coisa no seu lugar, irmãs, vai dar certo para nós. Vai dar certo pra gente. Então, para Deus trabalhar no relacionamento, tem que ter justiça, tem que ser pautado na justiça. Ele tem que ser prioridade. Mulheres que tem marido que não é crente, tem que ter cuidado, não pode estar falando as coisas da igreja. Eu já vi muitos relatos de mulheres, já aconteceu comigo. Meu marido, graças a Deus, desde que eu casei que ele é crente, né. Mas já aconteceu muitas experiências de você não pode estar saindo contando, né, para o seu esposo: "Olha, eu não posso fazer isso aqui não, que eu sou crente", não sei o quê. Irrita o homem, então tenha cuidado. Quem tem marido descrente tem que ter mais cuidado, né. Tem que ter mais vigilância, né. Entender que os olhos dele não são como os teus abertos com o espiritual, ele não vê como você vê, ele não entende como você entende, tanto o homem quanto a mulher também. E fazer o possível, irmãs, para viver junto. Não é por qualquer coisa, eu tenho que entender, porque quando a gente casa hoje em dia os casamentos não são duradouros, sabe por quê? Porque a mulher já casa pensando em separar, o homem já casa pensando em separar: "Ah, se não der certo eu separo", e não pode ser assim, a Bíblia não ensina dessa forma. Não é qualquer coisa eu me separar, qualquer defeito que tiver, então eu não caso, porque todo mundo vai ter defeito, todo casamento tem defeito, todo casamento não existe casamento perfeito. Eu construo meu casamento quando ele está pautado na palavra de Deus para um cristão. Então vamos ter cuidado, mas porque o diabo, nosso adversário, né, está em derredor buscando atragar a nossa família. Porque a família, irmãs, a família é um presente. Olha, o teu esposo é um presente que Deus te deu. O teu filho é um presente. A família foi a primeira instituição que Deus instituiu na terra. Tudo começou da família, né. Veja que o pecado entrou no mundo por quê? Porque Adão, ele não obedeceu à voz de Deus. Deus disse o quê? Criou Adão para guardar o jardim. Adão não guardou o jardim e Satanás entrou no jardim. Se Adão tivesse guardado o jardim, Satanás não tinha entrado e no ouvido de Eva. Deus, ele deu uma ordem a Adão. Deus, ele criou Adão para cuidar da sua esposa e para guardar o jardim, mas Adão não guardou, ele se distraiu por um momento. Você sabe o que Adão estava fazendo? Que deixou Eva só, e não pode. O homem não pode se apartar da esposa, a esposa não pode se apartar do marido, a própria Bíblia ela diz, né. Eu estou falando relacionamento íntimo, não pode o homem se apartar da esposa, nem a esposa do marido, é necessário ter uma comunhão, tá ali junto os 2, né. É necessário, porque Satanás ele tem irmãs, como agir se você se apartar do seu esposo, não pode. Até mesmo para uma consagração, para uma coisa, mas não pode. Tem que falar com a esposa, né. E no jardim foi assim. Deus deu ordem a Adão, Deus criou Adão para guardar o jardim, mas Adão se distraiu e Satanás ele entrou. O joio e o trigo foi a mesma coisa, por um momento de distração, Satanás ele agiu naquele momento, então tenha cuidado, irmãs. As pequenas coisas muitas vezes é o que nos faz errar, temos que ter cuidado, vigilância. Tem que estar de vigilância, a mulher tem que estar de vigilância, o homem tem que estar de vigilância no seu casamento. Porque, irmãos, para que teu casamento tenha paz, para que Deus habite dentro do teu lar, é necessário estar em vigilância, ouvir a voz de Deus. Deus ele dá sinais. Eu, quando vai acontecer alguma coisa no meu casamento, quando tá para acontecer alguma coisa, Deus me mostra em sonho. E muitas vezes eu sonho muito, uma brecha, por exemplo, a janela aberta. Eu tô dizendo isso aqui pode ter ser besteira para alguém, mas muitas vezes alguém tá sonhando e não tá entendendo, né. E quem sabe Deus tá usando esse momento para alguém que tá tendo esses sonhos e não entende, né. Todas as vezes que você sonhar com casa, simboliza a tua vida. E se for dentro do teu quarto, se tiver o teu esposo, simboliza o teu casamento, né. Uma janela aberta simboliza brecha, né, dependendo de como for o sonho. Mas Deus me mostra sempre uma janela aberta. Deus me mostra, houve uma vez mesmo que eu sonhando com um demônio, ele abrindo a porta e eu empurrando, eu empurrar de um lado, ele empurrar do outro, querendo entrar. Então algo que estava querendo acontecer, mas Deus chegou primeiro.
né. Então coisas são às vezes são mínimas coisas, coisas pequenininhas, né. E Deus ele mostra, irmãos, tem que estar atento aos alertas de Deus. Tem que estar atento aos alertas de Deus, Deus dá alerta, Deus ele alerta a gente: "Olha, isso aqui tá errado filha, vai consertando para que se não se forme um problema maior". Porque Deus nos criou para viver bem num relacionamento saudável, irmãs, não foi para viver perfeitamente, não vai acontecer um momento que teu marido nunca vai fazer nada que tu não gosta, não existe isso. Mas o que eu devo saber é como eu vou agir naquela situação, para que não dê brecha, para que Satanás não venha agir. Tenha cuidado com as amizades, tenha cuidado com o que você conta, não espalhe o teu relacionamento. Teu esposo que te ama, teu esposo que te respeita, guarda contigo. Eu já tive muitos problemas com isso, né, de eu passar por uma aflição muito grande no meu relacionamento e perguntar a Deus, e Deus disse: "Por que você está falando? Por que você está contando? O Senhor me perdoa, eu não vou contar mais não". E tudo voltar ao normal de novo, irmãs, tenha cuidado, não conta, não dá a entender. Satanás ele pega as palavras da nossa boca, Satanás ele usa as palavras que saem da tua boca, sem uma palavra, ele não tem autoridade para agir, sem que uma palavra seja liberada, sem que você atente para algum pensamento que ele colocar, tem que ter cuidado com os pensamentos, vigiar nos pensamentos, Satanás lança pensamentos ruins na mente da gente contra o nosso esposo, né, começa a mostrar defeito, começa a mostrar, né, aqueles pensamentos ruins, nós temos que repreender, temos que ter muito cuidado. O mundo espiritual, irmãs, nós estamos numa guerra, é constante guerra, é uma batalha, e para vencer, mas tem que estar pautado na palavra de Deus, tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Satanás, ele quer destruir a tua casa, Satanás, ele quer destruir o teu lar. Eu não estou falando aqui que eu tenho um casamento perfeito, que eu tenho um casamento não é verdade, né, é guerra, é luta, irmãos, mas Deus tem que estar no centro, pra gente vencer, Deus que tem que estar no centro. Já passei por muitos momentos difíceis, mas Deus, ele nunca permitiu que perecesse, Deus, ele nunca permitiu que fosse levado, que fosse destruído. Houve uma vez mesmo que eu lembro que eu numa situação muito difícil, e Deus disse a mim: "Por conta das tuas obras, eu não vou permitir que a tua família se vá". Então, irmã, trabalhe para Deus. Entenda que se você está trabalhando na obra de Deus, irmã, você está plantando para a tua família, para que a tua família cresça. Trabalha na obra do Senhor, se dedica na obra de Deus. Não deixa o teu marido para ir para a igreja não. Direto não, né, é necessário deixar também. E aí tu vai colocar só o marido como prioridade, mas trabalhe para o Senhor, faça para Deus. Porque há momentos que você vai clamar e tu vai ter obra dentro de Deus, Deus ele vai te responder. Então tenha cuidado, irmãs, porque o nosso casamento, o nosso relacionamento, é é a vontade de Deus, é o querer de Deus que esteja uma família perfeita e esteja um casamento feliz, é necessário. Porque você pode ser feliz em todas as áreas da tua vida, mas se tá na tua casa não tem paz, tem guerra, irmã, você não é uma pessoa realizada. A coisa mais ruim do mundo que existe é ter um lar em guerra, em aflição, em discórdia. Então que eu busque a paz no meu relacionamento, que eu busque a paz no meu lar. Depois eu vou fazer um vídeo sobre filhos também. Não tô dizendo que eu sou expert de casamento, não, mas pautado na palavra de Deus. O que eu tô falando tá pautado na palavra, a palavra de Deus ela responde, né. Então vamos buscar, irmãos, a paz no nosso relacionamento para vivermos em paz, em harmonia, é necessário. Não fica só olhando a grama do vizinho, aí: "O marido de fulano é tão bom para ela, o marido de ciclana", sim, o teu também pode ser para tu. Busca em Deus, planta para colher. Busca no Senhor, Ele tem para você também, não fique só se lamentando, se comparando, irmã, a comparação é ruim, não fique se comparando com fulano, não fique se comparando com ciclano, fulano tem a vida que Deus deu a ele, ou muitas vezes não foi nem que Deus que deu, mas tem a vida dele, cada um tem sua vida diferente. Não fique desejando a vida que fulano tem, não fique desejando a vida que ciclano tem não. Agradeça a Deus pela vida que você tem e busque melhorar a cada dia, em vez de estar se questionando, né, queria ser como fulano, busca melhorar no teu relacionamento, busca melhorar o teu. Muitas vezes, irmã, não é o que a gente pensa não, a gente tá vendo pessoas se abraçando, se beijando, irmã, mas dentro de casa não é verdade, não se iluda, não se iluda com esse tipo de coisa, pessoas que vivem se agarrando demais, se beijando demais, mas olha dentro da casa dele como é a situação. Porque se eu vivo bem, irmãs, eu não tenho necessidade de tentar mostrar pra ninguém que eu sou boa, que eu vivo bem, não há necessidade disso. A maioria das pessoas que buscam mostrar, irmã, é porque não vive bem no relacionamento. Então fiquem todos na paz de Deus, né. Outro dia posso trazer outro vídeo com uma outros conselho, que sei que vai ajudar alguém. Eu sei que os meus conselhos vão ajudar alguém. Fique na paz de Deus.